Eleições 2022, o voto na Record. Eu chamo a atenção de você, eleitor com deficiência ou com alguma mobilidade reduzida. Você tem até hoje, quinta-feira, para solicitar a mudança para a zona eleitoral adaptada. O Tribunal Regional Eleitoral orienta sobre o requerimento em cartório eleitoral. A solicitação para que eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida sejam transferidos para locais de votação com acessibilidade deve ser feita até esta quinta-feira, dia 18 de agosto. O procedimento não é complexo, mas o prazo deve ser obedecido. Então, para a pessoa com deficiência, essa opção dada pela Justiça Eleitoral tem o objetivo de facilitar o acesso a esse local de votação, uma vez que, se ele votar hoje longe de sua residência, ele poderá solicitar para votar no colégio mais próximo de onde reside atualmente. Para fazer a solicitação da transferência temporária, o eleitor pode se dirigir ao cartório eleitoral, aqui em Aracaju, na Rua Itabaiana, e no interior, na sede do cartório eleitoral. Infelizmente, ainda há locais de votação com difícil acesso. Mas, de acordo com Antônio Luiz dos Santos, presidente do Conselho Estadual das Pessoas com Deficiência e Altas Habilidades, o TRE tem se preocupado em oferecer as condições necessárias para que todos possam votar. Hoje, no colégio eleitoral, quando o eleitor com deficiência chega, ele já é acolhido pelo TRE, tem uma pessoa responsável, uma espécie de coordenação de inclusão e acessibilidade. Então, lá no colégio, tudo bem, excelente. Mas para chegar no colégio, nós enfrentamos ainda as barreiras arquitetônicas mesmo, as calçadas, vasos nas calçadas, postes, ruas esburacadas, entre outras dificuldades. Então, ter um colégio mais próximo, um colégio eleitoral mais próximo, vai facilitar e vai garantir o voto do cidadão com deficiência. O Conselho Estadual das Pessoas com Deficiência e Altas Habilidades quer ir além. E, em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral, estuda uma novidade para estas eleições. A ideia é fornecer transporte gratuito para fazer o translado das pessoas com deficiência de casa até o local de votação. Tem uma parceria inovadora aqui para o Estado de Sergipe, o Conselho da Pessoa com Deficiência e o TRE formaram essa parceria, onde o TRE vai requisitar ônibus ou vans acessíveis para o dia da eleição, e o Conselho da Pessoa com Deficiência vai oferecer esse serviço nesse primeiro momento, nessa eleição, de forma como um projeto piloto, para pessoas que estão vinculadas a entidades associadas ao Conselho. Então as pessoas se cadastram nessas entidades, fornecem esse cadastro, dizem do seu interesse de no dia da eleição ter um transporte acessível e será disponibilizado. Essa prática é mais uma ação, tanto do TRE quanto do Conselho, de promover cidadania para a pessoa com deficiência. Muito bom, viu, esse projeto. E nessa quarta-feira, os vereadores aprovaram o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabelece a despesa e receita de Aracaju para o próximo ano. Os parlamentares discutiram ainda a possibilidade da criação de emenda impositiva, onde prevê a destinação de recursos para áreas específicas. O último dia de votação da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, foi marcado pela tranquilidade entre os vereadores da Câmara de Aracaju. Nesta quarta-feira, faltavam apenas 8 emendas a serem aprovadas. O vereador Breno Garibaldi comemorou a aprovação do projeto de lei, onde os parlamentares podem destinar, por meio da lei orçamentária anual, recursos para obras, projetos ou instituições. Essa é uma emenda para fortalecer o poder legislativo. Essa emenda trata do quê, né? Que 1,2% do orçamento municipal vai ser destinado para que os vereadores façam as indicações de onde ele quer que as ações ocorram. Quem também teve emenda aprovada foi a vereadora professora Ângela. O projeto de lei atualizava o piso salarial dos professores municipais no final do ano. Ela é muito significativa porque é exatamente a que atualiza anualmente o piso salarial do magistério, professoras e professores. Mas é claro que em toda votação as divergências aparecem. A maioria das emendas aprovadas são da bancada de situação. Nós estamos tratando de uma peça orçamentária. E uma peça orçamentária tem muitos limites porque você fala de recursos e de distribuição e da execução desses recursos. A oposição implementa, via de regras, muitas emendas
que atribuem gastos que são de prioridades e de especificidades do Poder Executivo. Então, há limitações constitucionais. Então, é isso que, vez por outra, faz com que a oposição se sinta amanietada, amarrada, em não conseguir prosperar em suas emendas. Pelo andar, nós aqui já fizemos uma avaliação que as emendas, são 9 emendas que vão ser votadas hoje. Pela avaliação, essas emendas serão rejeitadas. Infelizmente, serão rejeitadas. Após a votação da LDO, a próxima expectativa da Casa Legislativa é com um projeto de lei que aborda o piso salarial dos agentes de endemias e de saúde de Aracaju. O PL estava para ser votado na última terça-feira, mas foi retirado de pauta por mais uma vez. A expectativa é que esse projeto volte à casa no final deste mês. O projeto está suspenso temporariamente, deverá voltar à pauta no dia 30 deste mês ainda, e nós vamos definir. O alinhamento da maioria dos vereadores é pela derrubada desse projeto, porque ele está eivado de inconstitucionalidades. Portanto, a dificuldade é construir consenso para que nenhum agente de saúde de endemia seja prejudicado em nada daquilo que foi garantido pela lei constitucional, da emenda constitucional 32, aprovada pelo Congresso Nacional.